Era alguém que tinha sua esposa e os seus filhos, e provavelmente ele saíra muito cedo da sua casa para comprar os alimentos, para levar e trazer para casa para que a família pudesse comer. Provavelmente ele deixou uma esposa em casa, esperando o arroz, a carne, a verdura para fazer o almoço. Provavelmente ele deixou crianças pequenas que esperavam que o pai voltasse para trazer o alimento para fazer o almoço. Mas aquele pai saiu, e naquela manhã aquele homem se embriagou. Ele esqueceu de voltar para casa, e ele começou a beber, e ele ficou muito mal. E quando ele estava voltando para casa, já era meio-dia. Ele se perdeu naquela manhã, e ele não sabia direito o caminho de sua casa. Eu quero dizer a você nesta noite, em nome de Jesus, eu não sei quando foi que você se perdeu. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei como você se perdeu. Você se afastou do caminho de Deus, ou você começou a pecar contra Deus, ou você tem vivido uma vida afastada de Deus. Mas eu sei de uma coisa: é possível você voltar, é possível se arrepender. A Bíblia mostra para nós que a morte de Jesus na cruz foi para que Ele próprio se tornasse a nossa direção. Eu quero lhe dizer, a igreja não é a direção para ninguém. Sabe, um pastor não é direção para ninguém. Um pregador não é direção para ninguém. Mas tem alguém que é a direção para a sua vida. E esse alguém se chama Jesus Cristo, o Nazareno. A Bíblia diz então, querido, que Jesus, Ele morreu em uma cruz. E em João 12:32, Ele diz assim: quando eu for levantado, eu a todos atrairei. A Bíblia mostra que Jesus foi levantado. Como que Ele foi levantado? A Bíblia mostra para nós. Ele foi pregado em uma cruz, e os seus pés não ficaram na terra. Ele ficou entre a terra e os céus. Ou seja, Ele estava fazendo a ligação entre o homem e Deus. O homem só pode chegar a Deus através de Jesus Cristo. E Ele está chamando você, dizendo: eu quero atrair você. Eu chamo você ao arrependimento, porque eu sou o caminho para a sua vida. Sabe, querido, lembre-se de uma coisa. Por que Jesus morreu na cruz? Eu estava em viagem uma vez, e eu me lembro que tinha uma mulher perto de mim, e ela trazia uma criança muito pequena no colo, e a gente conversava sobre o Evangelho. E eu disse para aquela mulher: a senhora sabe por que Jesus morreu na cruz? Ela disse: eu não sei. Eu disse para ela: a senhora daria essa criança que a senhora tem no colo para morrer por mim? Ela disse: de jeito nenhum. Mas eu disse: sabe, a senhora não daria porque a senhora não me ama. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele te ama. Ele te ama. Jesus morreu na cruz para que você tivesse a vida eterna, para que você não fosse perdido para o inferno. Ele tem um propósito para você. Eu e você somos pecadores, mas a única diferença talvez que exista é que eu disse um dia na minha vida: eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero caminhar com Jesus. Lembra de Noé? Ele andava com Deus. Você nesta noite pode decidir caminhar com Deus. Não importa quando foi que você se perdeu, ou perdeu o propósito de Deus. É hora de olhar para a cruz. Jesus está chamando você. Ele está chamando você para caminhar com Ele, como Noé andava com Deus. Ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Um dia eu me perdi. Um dia eu perdi o propósito de Deus para a minha vida. Eu comecei a ter curiosidade pelas coisas do mundo. Eu comecei a viver no pecado. Eu não queria dar atenção à palavra de Deus.
Eu não achava interessante estar adorando a Deus. Então, querido, eu fiquei perdido. E eu tive marcas profundas na minha vida por conta disto. Até que um dia, eu peguei a direção, que é o próprio Jesus. Eu me arrependi. E Ele trouxe significado para a minha vida. Hoje é dia de dizer: Deus, eu me perdi. Mas eu quero que o propósito do Senhor seja restaurado na minha vida. Um dia eu estava olhando uma criança, bem pequenininha. E eu disse: essa criança é tão inocente. Ela é tão inocente por ela própria. E eu fiquei imaginando os adultos pecadores. Mas eu fiquei olhando para aquela criança. Eu sabia que ela nunca tinha cometido pecado por ela própria. Mas essa criança, por mais inocente que seja, ela também é pecadora. Por causa que a raça humana inteira é pecadora. Por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos pecadores. Mas a Bíblia diz então que nós crescemos e conhecemos o pecado por nós mesmos. Então nós devemos nos arrepender e devemos crer em Jesus e confiar nele para termos a vida eterna. Nesta noite você pode fazer isso. Lembre-se de uma coisa: você foi feito para o louvor da glória de Deus. Você foi feito para ter comunhão com Deus. E você não pode aceitar viver fora disto. Nesta noite, o Senhor está chamando você para dizer: eu quero ter comunhão com Deus. A minha vida é com Deus, não pode ser mais do jeito que eu estou. Eu não posso mais continuar sem o propósito de Deus. Eu não posso continuar no pecado, eu não posso continuar errando o alvo. Eu não posso continuar vivendo contrário à palavra de Deus. A Bíblia diz: quem não falar segundo essa palavra nunca verá a alva. A Bíblia diz que nós devemos crer na palavra do Senhor e aceitar o perdão de Deus para a nossa vida, para andarmos no propósito dele. E nesta noite o Senhor está chamando você a fazer isto. Um dia eu fiz isso e mudou a minha vida. E hoje é a noite de você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu fui feito para ter comunhão contigo, mas eu não tenho tido até agora. Mas eu quero ter a partir de agora. A Bíblia diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A Bíblia diz que você deve confessar Jesus como Senhor. A Bíblia diz assim também: se tu com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Abandone o seu pecado e seja salvo nesta noite e caminhe no propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está chamando você. Você está aqui porque Ele tem um propósito na sua vida. E Ele queria que você ouvisse essa palavra, em nome de Jesus. E você que está aqui, eu quero que a igreja ore neste momento. E você que sabe que precisa de entregar sua vida a Jesus, você não está caminhando em comunhão com Deus. Você não é como Noé, que andava com Deus. Mas você quer ter comunhão com Deus a partir de agora e arrepender dos seus pecados. Levante assim a sua mão, em nome de Jesus, dizendo: Deus abençoe. Onde está outra pessoa nesta noite que gostaria de dizer: eu reconheço que eu não tenho andado com Deus e eu quero me arrepender agora, em nome de Jesus? Levante assim a sua mão.